Boa noite a todos e a todas. A nossa equipe é composta por Eline Rebouças, Jailton Barbosa e Simone Almeida. Juntos iremos apresentar o artigo A atuação do pedagogo na educação de crianças com deficiência intelectual, um relato de experiência. Artigo a ser apresentado aos Institutos de Pós-Graduação, Extensão e Consultoria, IPEC, como instrumento final de avaliação para o trabalho de conclusão de curso em Pedagogia, sob a orientação da professora e doutora Evelyn Cibele. Bem, a educação inclusiva significa educar a todas as crianças em um mesmo contexto escolar de ensino e aprendizagem, sem negar a dificuldade da criança, mas compreender como uma diversidade e não como uma diferença. A deficiência intelectual é caracterizada por limitações nas habilidades mentais e corresponde ao atraso no desenvolvimento cognitivo de algumas crianças, que podem ser percebidas por dificuldade de aprendizado, pouca interação com outras pessoas e incapacidade de realizar algumas atividades adequadas para a sua idade. Este artigo apresenta a relevância que a justifica, pois no momento atual da educação brasileira, muito se fala em educação inclusiva como forma de combate à desigualdade social. A questão da criança com deficiência intelectual é uma realidade no município de São Felipe, Bahia, sendo necessário se compreender de imediato o que é a educação inclusiva na essência e qual o papel pedagógico do profissional docente enquanto agente do processo de ensino-aprendizagem. A ideia desta pesquisa é responder à seguinte indagação: será que é fornecida ao professor da rede pública de ensino infantil do município de São Felipe, Bahia, recursos necessários para que sejam capacitados no exercício da sua função no tocante à educação inclusiva de crianças com deficiência intelectual? É a partir dessa inquietação que surge esse artigo científico. Para o desenvolvimento desse artigo, foi levantado algumas hipóteses, sendo é provável que, ao desenvolver esta pesquisa, seja concluído que os profissionais pedagógicos atuantes na educação infantil pública do São Felipe, Bahia, dispõem satisfatoriamente de recursos necessários nos campos físico, estrutural e psicológico para desenvolver sua função. Outra hipótese é de que, ao concluir essa pesquisa, seja perceptível que pedagogos atuantes na rede pública de ensino do município de São Felipe, Bahia, disponham de nenhum ou de recursos insuficientes para o desempenho adequado do seu papel profissional frente à promoção educacional de crianças com necessidades intelectuais especiais. O objetivo geral desse artigo é promover reflexões sobre a educação inclusiva de crianças com deficiência intelectual em São Felipe, Bahia, buscando compreender se há recursos para que os professores possam atuar satisfatoriamente promovendo a educação inclusiva de qualidade. A metodologia que foram criada para ser feito esse trabalho foi uma abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas através de revistas, sites e teses sobre o tema. No desenvolvimento desse artigo, apresenta a inclusão na educação como um direito garantido às crianças e adolescentes, conforme preconiza as leis e documentos educacionais. Também apresenta um pouco da história da inclusão e discute sobre o papel da escola na inclusão dos alunos com deficiência intelectual. Apresenta sobre o atendimento especializado, o EAE, que é uma das modalidades de ensino que favorece
a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência, discute-se sobre a atuação do professor na educação inclusiva de crianças com deficiência intelectual, os principais recursos possíveis de serem utilizados nas práticas pedagógicas, bem como a atuação conjunta com os demais profissionais da escola. Em seguida, é feita uma síntese, né, do que é a deficiência intelectual e seus tipos. Após, apresenta um relato de experiência vivenciada por uma das autoras desse artigo, em que teve a oportunidade de lidar na sua prática como pedagoga com uma criança com deficiência intelectual e precisou usar de recursos da educação inclusiva e do seu saber profissional para atingir os objetivos de aprendizagem daquela criança. O direito à educação inclusiva. O direito à inclusão educacional é garantido teoricamente nos documentos legais, dentre os quais podemos citar o que consta na Constituição Federal de 1988, que diz ser dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, que preconiza que haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. É o papel da escola na educação de crianças com deficiência intelectual. A escola pode propor um PPP, um projeto político-pedagógico por ano, em que adote um calendário de atividades que busquem estimular o desenvolvimento desses alunos. Para além disso, influenciar que os professores façam aulas mais lúdicas, com arte, o que pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo do aluno. Trabalhar esporte como a capoeira dentro da escola melhora a autoconfiança e estimula o cuidado com o corpo e proporciona a interação com outros jovens. Atividades de recreações e aulas diversificadas proporciona um espaço mais saudável de aprendizado, fazendo com que, mesmo com as dificuldades, o aluno com deficiência intelectual possam desenvolver suas atividades. Pré-requisitos para a atuação do pedagogo na educação inclusiva de crianças com deficiência intelectual. Nesse pré-requisito está o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Essa modalidade de ensino, ela favorece a inclusão. Essa modalidade, ela tem como função elaborar, identificar e organizar os processos para essa inclusão acontecer e nesses alunos com algum tipo de deficiência. O AEE, ele trabalha em um conjunto na instituição com pedagogos, com terapeuta ocupacional, com psicopedagogos, com fonoaudiólogo. Todos trabalham em conjunto para que esse aluno possa ter um bom rendimento escolar. Esses profissionais precisam traçar um plano para que esses alunos consigam elaborar as mesmas atividades dos demais colegas que não possuem a deficiência intelectual. Caso isso não aconteça, é preciso reelaborar as atividades de acordo com o desenvolvimento de cada aluno. Sobre os tipos de deficiência que nós temos, nós temos bastante conhecida a síndrome de Down, que é a deficiência que é do cromossomo 21. Tem a deficiência intelectual, que ela atrapalha, ela
prejudica o desenvolvimento intelectual da criança, dentre outros fatores. Compreende-se como deficiência intelectual o transtorno de desenvolvimento que é qualificado baixo nível cognitivo, ou seja, a criança apresenta o QI abaixo de 70. E as pessoas com DI, que é deficiência intelectual, elas costumam ter bastante dificuldade no seu dia a dia, com tarefas simples. E a inclusão trabalha justamente isso. A pessoa, a criança, consegue mais autonomia, consegue realizar tarefas simples sozinha, como higiene pessoal, se vestir, tarefas simples, que para nós é simples, mas que para eles apresentam um grau de dificuldade muito grande. E nisso acaba ajudando e facilitando a vida do dia a dia da criança e dos seus familiares. Um detalhe importante que a gente não pode nunca esquecer é que mesmo o professor, o educador, ele tenha percebido, mesmo que ele perceba os sintomas da criança com deficiência, ele jamais pode dar um diagnóstico. Quem deve dar esse diagnóstico é um médico especialista na área. Porém, esse médico pode sim ouvir as narrativas que tem dos profissionais que acompanham esse aluno, para que isso pode ajudar ele no diagnóstico. Mas lembrando que o pedagogo, o educador, jamais pode dar um diagnóstico. Quem tem que dar esse diagnóstico é um médico especialista na área. Vamos falar um pouco de um relato de experiência. O aluno portador de atraso no desenvolvimento, matriculado na escola, tinha 6 anos e desde os 4 anos ele era matriculado nessa escola, tendo 12 alunos na sala e somente uma regente, sem auxiliar. Sabemos que essas crianças precisam, de um auxiliar, especialmente para elas, para acompanhar no seu desenvolvimento. Uma das principais dificuldades vivenciadas no cotidiano dessa criança era a atuação em conjunto com a família, pois o diagnóstico ocorreu de forma tardia, com certa insistência do pessoal da escola, percebendo a dificuldade que essa criança vinha tendo na sala de aula. Felizmente, com a atuação dos professores e da turma pedagógica, da coordenação pedagógica, podemos conversar com os pais da criança, sobre a dificuldade que ele estava tendo na sala de aula. Depois da conversa com os pais, encaminhamos para um profissional especializado para que pudesse dar o diagnóstico necessário para a criança, e com laudo para que ela pudesse ser inserida na matrícula dos alunos com necessidades educacionais especiais. Buscou-se sempre trabalhar com atividades lúdicas, em que a arte-terapia foi uma importância, um recurso bastante utilizado para o processo de ensino-aprendizagem de toda a turma, não só desse aluno com atraso no desenvolvimento, mas sim da turma em conjunto. A arte-terapia pode contribuir afetivamente e efetivamente no desenvolvimento de cada indivíduo, para o seu crescimento com essas pessoas com deficiência intelectual, para que ele descubra seu potencial, o seu valor único diante de sua vida, visto que a arte é uma profunda fonte de comunicação e um surpreendente estímulo ao desenvolvimento da autoestima desses alunos ou de qualquer outra pessoa, portador de deficiência ou não. O presente artigo teve como objetivo promover a reflexão sobre a educação inclusiva de crianças com deficiência intelectual, buscando compreender se há recursos para que os profissionais da educação possam trabalhar de forma satisfatoriamente, promovendo a educação inclusiva